Isso aí, pessoal, mais um episódio do nosso Journal Club no hospital. A nossa série inicial aí da temporada de 2025, com alguns daqueles artigos que ficaram para trás em 2024, mas que a gente acha que vale a pena serem discutidos ainda. Hoje com a presença do nosso colega Marcelo e um convidado especial, o Dr. Mário Franco, da disciplina de emergências aqui da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, gravando mais uma vez aqui dos estúdios da FCM, com apoio do nosso colega Otávio e do Bruno. Aproveitem para se inscrever no canal e já ativarem o sininho das notificações para vocês receberem o aviso dos nossos próximos episódios. Hoje sou eu mesmo que vou apresentar o artigo. É um artigo que foi publicado agora em setembro na Critical Care and Resuscitation. É um artigo que fala sobre o início da vasopressina nos pacientes com choque séptico. Então vamos lá. A motivação desse artigo é que os estudos prévios eles não são conclusivos em relação ao momento ideal para a gente entrar com a vasopressina como segunda droga ou como uma droga adjuvante nos pacientes com choque séptico. Os autores colocaram duas hipóteses principais para o estudo deles, né? Então a primeira é que o momento de início da vasopressina teria uma associação com a mortalidade, e a segunda hipótese deles é que as alterações fisiológicas que são observadas após o início da vasopressina também teriam relação com o tempo do início. Então era um estudo observacional, retrospectivo, multicêntrico, então foram 12 UTIs da Austrália. Ele se baseava em registros de prontuário desses pacientes, do prontuário eletrônico, que incluiu pacientes com pelo menos 18 anos de idade, né, então todos adultos, e que usaram vasopressina como a segunda droga vasoativa no contexto do choque séptico. Eles, de uma população de praticamente 90 mil pacientes dessas UTIs, ao longo de janeiro de 2015 e dezembro de 2021, eles conseguiram analisar 2.747 pacientes. Então, foram 1.850 pacientes para o braço que teve o início precoce da vasopressina, que eles classificaram como início nas primeiras 6 horas após o primeiro vasopressor, e 897 do início tardio, que eram os pacientes que começaram a vasopressina entre 6 a 72 horas do início do primeiro vasopressor, que de maneira geral era noradrenalina, né? Então, os critérios de exclusão do estudo eram pacientes no pós-operatório, então eram UTIs gerais, que incluíam todo o perfil de paciente. Então, eram excluídos pacientes de pós-operatório, pacientes que não tinham diagnóstico de choque séptico, então tinham diagnóstico de alguma outra causa para o choque. Os pacientes que tiveram início de vasopressina com mais de 72 horas após o início do primeiro vasopressor também foram excluídos. Os pacientes transferidos de outras UTIs participantes e aqueles pacientes que não tinham o registro recuperável pela base de dados deles, né? Então, era um grupo já de pessoas acima de 60 anos, né? Então, essa era a média de idade. 40% eram mulheres, e esse é um dado interessante que, de maneira geral, o início da vasopressina no grupo como um todo era quando esses pacientes estavam usando ao redor de 0,25, 0,26 micrograma quilo minuto de noradrenalina. Então, era um início relativamente precoce do ponto de vista da dose da noradrenalina. E aí, a hipótese principal deles, que era a questão da associação do tempo da vasopressina com a mortalidade, de fato, nesse grupo estudado, o início precoce da vasopressina, então, nas primeiras 6 horas, esteve associado a uma menor mortalidade, né? Então, ali a gente tem um odds ratio de 0,69. Os autores citam, né, algumas limitações desse estudo, então eles citam que nenhuma inferência causal pode ser feita a partir desses achados, e que todas as associações descritas elas são apenas geradoras de hipóteses, e que eles não têm dados que expliquem o porquê ou a motivação do início precoce ou tardio da vasopressina nesses casos que foram estudados. Eram casos que já tinham sido conduzidos, e esses dados não estavam ali, né? E aí a conclusão que os autores chegam é que a administração precoce da vasopressina, então com menos de 6 horas do início do primeiro vasopressor,
como terapia adjuvante para pacientes com choque séptico, esteve associado à redução da mortalidade hospitalar e aquela hipótese secundária, eles chegam ao dado que a administração da vasopressina para esses pacientes em choque séptico teve associada a redução da dose de noradrenalina, a redução da taquicardia, a uma menor acidemia e a redução dos níveis de lactato, independente do tempo de início da vasopressina. Então é isso aí, esses são os achados principais, os dados principais aí desse estudo que a gente trouxe para a discussão. E aí eu queria aproveitar, Marcelo, para a gente começar a discussão pelo desenho do estudo, pela questão metodológica. Acho que é o primeiro estudo que a gente discute, que é um estudo observacional. Como que funcionam, como que a gente vê esses estudos dentro do nosso arcabouço teórico, digamos assim, de evidência científica? Onde estão esses estudos observacionais e retrospectivos? Fala, galera. Queria agradecer aí a participação do Dr. Mário. Acho que vai ser uma discussão muito importante que a gente vai ter aqui. E falando um pouco sobre o desenho metodológico, é um estudo observacional retrospectivo. Acho que é um primeiro que a gente discute aqui no nosso podcast aí. E dentro do arcabouço de nível de evidência, os estudos observacionais, eles ocupam um nível intermediário aí de evidência científica. Eles estão acima dos relatos de caso, das opiniões de especialista, mas eles acabam sendo inferiores com relação aos estudos randomizados, estudos prospectivos, estudos de corte bem delimitados, porque os estudos observacionais, eles não conseguem inferir causalidade, eles conseguem associar o fator de risco estudado com o desfecho, mas eles não conseguem comprovar que o fator de risco é a causa daquele desfecho especificamente. A gente vai deixar um link de um vídeo na descrição aí do nosso vídeo atual, falando um pouco sobre essas pirâmides de evidência científica, explicando as diferenças de metodologias entre esses diferentes tipos de estudo. O estudo observacional, ele é um estudo interessante para a gente optar por fazer, por variados motivos. Primeiro que, quando você vai avaliar retrospectivamente, você pode ter um número de dados muito significativos para serem estudados, você pode aumentar muito o seu N, você pode aumentar o tempo de estudo, mas isso traz algumas limitações que também vão depender um pouco da análise do prontuário, se está tudo delimitado, se está tudo anotado. Mas esses estudos observacionais, eles podem possibilitar a avaliação desses fatores de risco e tentar fazer isolamento de variáveis, que o nosso estudo atual, ele usa alguns métodos estatísticos bem específicos, para quem for ler aí o artigo completo, mas que ele tenta explicar, que ele consegue fazer o isolamento de variáveis individuais e como isso pode estar associado com o desfecho estudado. Mas, mais uma vez, isso não pode ser relacionado como causa, mas sim como possível associação. Mas são estudos muito interessantes de serem feitos, principalmente quando você tem alguma limitação ética de fazer comparação entre abordagens estudadas que já são referendadas na literatura, então não tem como estudar algo que já é referendado com placebo, e daí você tenta avaliar retrospectivamente se base de dados prévias, elas podem te fornecer essa resposta dessa associação entre esses fatores. São estudos interessantes, mas eles perdem um pouco em nível de evidência comparado com estudos prospectivos e randomizados. Isso aí. Legal. Então, não é pelo fato de ser observacional ou ser retrospectivo que não tem o seu valor dentro da nossa tomada de decisão e dentro do nosso do nível de evidência, né? Então, Mário, partindo para o estudo propriamente, agora para os resultados do estudo. A gente tem alguns estudos prévios, até não são estudos tão novos, eles já têm algum tempo em relação à vasopressina no choque séptico. Tem recomendação no Surviving Sepsis Campaign em relação à introdução da vasopressina. Como que era essa literatura ou essas recomendações antes desse estudo? E o que você vê de novo agora com essa publicação desses dados no dia a dia aí, em relação à vasopressina? Legal, olá a todos.
Primeiro, obrigado, Daniel, obrigado, Marcelo, pelo convite, é uma honra estar aqui. E como o Marcelo estava apresentando muito bem, a gente não consegue ver causalidade no resultado desse estudo. Então, no panorama, o que a gente tinha prévio a esse estudo em matéria de ensaio clínico randomizado, duplo cego, abordando a questão da vasopressina no choque séptico. A gente tem 2 trials, que é o VAST, um pouco mais antigo, e o VANISH, relativamente mais recente, que tentaram, né, no ensaio clínico, avaliar o uso de vasopressina em pacientes com choque séptico, e no quesito mortalidade não foi observada diferença entre os grupos, entre usar versus não usar vasopressina e o timing quanto a ela. Então, ela fica como uma droga adjuvante, que tem potenciais desfechos secundários interessantes. Então, o Vanish observou uma menor incidência de terapia substitutiva renal em pacientes que usaram vasopressina mais precocemente. E uma análise pós-hoc do VAST, ele mostrou que talvez pacientes que recebem vasopressina com doses mais baixas de noradrenalina, em torno de 0,25 microgramas quilo minuto, aproximadamente, menos que isso, talvez há uma tendência de menor mortalidade. Mas, de novo, uma análise pós-hoc com uma qualidade de evidência menor. Então, em matéria de mortalidade, esses 2 trials não mostraram um benefício específico. Agora, esse estudo, né, observacional, ele traz um dado potencialmente promissor, que revisitando essa questão, agora abordando especificamente a questão do timing, né, que esse uso precoce foi associado a melhores desfechos. Então, acho que reabre essa possibilidade, né, de ser reestudado com ensaios clínicos robustos, o timing da vasopressina. E eu, como emergencista, eu tenho muito interesse nesse tipo de dado, porque esse estudo observacional ele foi realizado em UTIs australianas. Só que a dúvida em si é esse uso precoce nas primeiras 6 horas de uso de vasopressores. Na Austrália, é um cuidado que é feito na UTI, mas a realidade brasileira é que essas primeiras 6 horas, 12 horas, um dia de tratamento de choque séptico, muitas vezes acontece dentro da sala de emergência. Então, o emergencista ele se depara com essa questão de quando é o melhor momento para associar vasopressina no manejo do choque séptico. Hoje, o Surviving Sepsis Campaign, baseado nesses 2 trials, sugere, com uma recomendação fraca, que a gente pense em associar vasopressina quando a noradrenalina atinja de 0,25 a 0,50 microgramas quilo minuto. Mas é algo que a gente possa, no futuro, reavaliar um uso mais precoce. Legal, acho que isso que você colocou é uma mensagem importante, né? Muitas vezes as pessoas veem a vasopressina como uma droga da UTI, como uma coisa que não faz parte daquele manejo inicial do paciente em choque séptico. O que esse estudo talvez traga para a gente é considerar a vasopressina já no tratamento inicial e aqui no Brasil, 6 horas, a maioria dos pacientes, principalmente nos hospitais públicos, estarão no setor de emergência. Então, eu acho que como teve lá algumas décadas atrás de trazer o comportamento mais agressivo da UTI para a sala de urgência, a vasopressina acaba agora entrando também nesse pacote da gente entrar com ela de uma maneira precoce, tanto do ponto de vista de dose, né? Então, apesar de não ser falar entre 0,25 e 0,50 no Surviving Sepsis, aqui praticamente todos os pacientes entraram com vasopressina perto de 0,25 de noradrenalina, né? Então, uso precoce do ponto de vista de dose e boa parte deles, tanto que a amostra do grupo precoce é muito maior do que a amostra do grupo tardio, né? Então, isso é uma coisa interessante para a gente pensar. Vamos voltar para algumas tabelas do estudo rapidamente, só para a gente ver. Ele tinha aquelas hipóteses secundárias em relação aos efeitos da vasopressina em variáveis fisiológicas. E aí tem alguns gráficos que eu vou passar rapidamente, mas aqui é um gráfico mostrando que depois do início, né? Então, o grupo azul é o uso da vasopressina precoce, ele mostra que você tem uma diminuição mais rápida da necessidade de noradrenalina. Então, você vê que a curva azul ela se aproxima rapidamente da curva vermelha, então ela se distancia num primeiro momento e depois ela se aproxima rapidamente, ela termina o gráfico ali se sobrepondo à curva do grupo que usou tardio, né? Aqui a gente tem o dado em relação ao pH arterial, então, mais uma vez, a gente vê que o grupo em azul, que é o grupo que fez um uso precoce da vasopressina,
nesse começo ele tinha um pH mais baixo e depois a hora que vai passando o tempo, ele se aproxima, as duas curvas se aproximam e elas terminam se sobrepondo ali no final. A mesma coisa em relação ao lactato arterial, né? Ela tem um comportamento de subida mais rápido e depois ela volta a se aproximar da curva dos pacientes que fizeram uso tardio e ela se sobrepõe ali no final. Aqui a gente está falando nesse primeiro gráfico da esquerda da frequência cardíaca, idem, eles começam com uma frequência mais alta e depois com esse uso precoce da vasopressina eles se aproximam e as curvas se sobrepõem. Em relação ao cristalóide também, mas aí é o contrário, né? Então eles tinham uma necessidade, um uso maior de cristalóide nesse primeiro momento e a hora que entra a vasopressina precoce, as curvas se aproximam e se encostam ali no final. Então esses foram alguns dados secundários que geraram, né, que vieram daquela hipótese secundária deles. É aquilo, a gente tem a questão da mortalidade como um desfecho principal, mas o que esses gráficos mostram é que as outras variáveis que a gente também usa como marcador de evolução, elas aparentemente tiveram um comportamento que favorece esse uso precoce da vasopressina, né? Marcelo, Mário, o que vocês costumam ver na prática? Isso faz sentido com o que a gente vê na prática? Bom, eu acho que só é interessante também comentar que talvez gere dúvidas, mas todos os pacientes eles estavam em uso de corticoide, né, em dose recomendada aí pelo Surviving Sepsis, inclusive. E eu acho que discutir esse estudo e discutir a questão do choque séptico e do uso de vasopressor e da associação de vasopressor é muito significativo porque a gente vai desmistificando algumas questões, inclusive, né? Que às vezes a gente fala, nossa, tá com nora e vaso, já vem na nossa cabeça aquela tragédia daquela situação. E, obviamente, que é um paciente que está grave, mas choque séptico mata mais de 50% dos pacientes intra-hospitalarmente. Então, eu acho que o choque séptico por si só já é algo que precisa deixar a gente antenado para ter uma atuação. E o uso da vasopressina, ao invés da gente postergar porque existe um mito de que a associação de vasopressina, pelo menos dentro do imaginário médico, é como se fosse aquela situação que não tem mais o que fazer. Na verdade, eu acho que o estudo ele vem para jogar uma luz em cima e falar, olha, usar precocemente talvez não altere mortalidade, apesar do estudo ter achado uma associação que não necessariamente é uma causalidade, como a gente já conversou, mas traz uma série de outros desfechos que talvez lá na frente pode impactar na sobrevida do paciente, no controle da acidose metabólica, no clearance de lactato, em evitar lesão renal ou que evolua para diálise. Então, eu acho que esse artigo, para mim, né, que trabalho mais no ambiente de enfermaria e que não tenho tanto contato, apesar de ter bastante contato, com esse tipo de paciente, quanto uma unidade de terapia intensiva ou uma sala de emergência, principalmente, traz com um ânimo, uma ânsia de discutir sobre a possibilidade de iniciar mais precocemente e como isso pode impactar positivamente, apesar da gente não ter dados suficientes e corroborados para associar essas questões como uma causa da outra. Mas para mim é um impacto muito importante aí. Eu acho interessante que o Surviving Sepsis até coloca essa margem de início e que esse estudo, né, que foi feito observacional, acabou observando que a maior parte dos pacientes começou com a margem inferior aí que o Surviving Sepsis orienta, né, sugere, de início de 0,25 micrograma quilo minuto de noradrenalina e basicamente aí foi nesse momento que foi iniciado o dessa maior parte dos pacientes. Então eu acho que traz uma discussão importante até para desmistificar alguns mitos da cultura médica no manejo do paciente grave aí. Sim. Eu concordo plenamente. A vasopressina, ela ainda vem carregada com essa ideia de que é um paciente potencialmente mais grave e que isso talvez até resulte no médico assistente numa unidade de terapia intensiva, numa sala de emergência, talvez entrando mais tardiamente sob a penumbra desse receio, né, de tá condenando o paciente que ele é mais grave, ele está precisando de vasopressina. Então, é isso, a gente não está vendo ainda de forma
muito relacionada à causalidade em trials, né, essa diferença de mortalidade, mas tem uma série de pequenas evidências em estudos observacionais, em desfechos secundários, que são relevantes, apontando bastante para o lado do uso mais precoce da vasopressina e realmente uma certa inexistência de outros desfechos falando contra, né? Da gente vê, por exemplo, eventos adversos relacionados a um uso mais precoce de vasopressina. Então, as coisas estão se caminhando para esse lado, né? O Surviving Sepsis ele vem trazendo a vasopressina para uma recomendação para uso mais precoce, e a gente vem vendo algumas coisas interessantes quanto ao uso de noradrenalina, né? Então, um autor publicou no Chest ano passado, chama Nicholas Bosch, um estudo mostrando a eficiência da nora em aumentar a pressão arterial média, e ele também dado retrospectivo de prontuário eletrônico, mas eu acho algo bem interessante que até 0,25 a 0,50 microgramas de nora, e por coincidência, né, esse valor de novo, a nora ela tem um comportamento de linearmente aumentar a pressão arterial média. Então, para cada 0,1 micrograma de nora que você aumenta, mais ou menos os pacientes aumentam 10 milímetros de mercúrio na PM. Depois disso, essa eficácia, né, da noradrenalina vai caindo, e com um intervalo de confiança enorme, quando a gente está lá perto de 1 micrograma quilo minuto, praticamente não faz diferença mais você aumentar a noradrenalina em relação à pressão arterial média. Então, talvez a gente esteja saturando, né, esses receptores de catecolaminas, e essas variáveis que o estudo também acompanhou, que são microcirculatórias, às vezes são coisas que não estão na nossa cabeça na hora que a gente está manejando no paciente na emergência, né? O Surviving Sepsis ele põe uma meta de PAM, que é uma variável macrohemodinâmica, né? Mas o lactato arterial, o pH, essas variáveis, elas também são importantes no manejo, né, como um todo no paciente com choque séptico. Então, eu concordo que as coisas vão caminhando para um uso mais precoce de vasopressina por vários motivos diferentes. É legal, apesar da gente, isso é uma coisa importante que você colocou, né? Apesar da gente não ter um trial grande, multicêntrico, randomizado e etc., que seria a nossa melhor evidência, a gente tem vários estudos menores ou várias subanálises que todas elas apontam para um potencial benefício, e isso é interessante também, uma colocação que você fez de esses estudos eles não mostram um grande risco de se usar vasopressina, assim, não tem nenhum grande risco associado ao uso de vasopressina e nenhuma grande preocupação, né? Então, acho que isso é importante. Legal, agora a nossa pergunta final. O que esse estudo muda na prática clínica de vocês ali na beira do leito? Isso a gente já tem feito, ou é uma coisa de entrar com essa vasopressina um pouco mais precoce, ou é uma coisa que ainda a gente não está fazendo e vamos rever? Como que é no dia a dia aí? Eu acho que temos ambientes um pouco diferentes, né? Temos a enfermaria, que às vezes é o paciente que está lá e fica esperando o leito de UTI, e temos a emergência que, de maneira geral, o paciente fica lá um tempo prolongado esperando, né? Como que seria a prática de vocês daí para frente? Bom, acho que em ambiente de enfermaria é uma discussão que a gente já tem tido aqui em outros aspectos também. É aquele paciente que já está demonstrando uma deterioração clínica prévia à piora súbita, vamos dizer, né? Então a gente consegue ter uma atuação um pouco mais precoce nesses casos. E, por exemplo, quando a gente já vai preparar para fazer uma intubação no paciente que está evoluindo com um choque séptico, a gente já deixa a vasopressina prescrita para já deixar ali preparada, porque a gente sabe que é um paciente que na verdade, vai ter uma deterioração rápida naquele contexto, e que a instalação da noradrenalina, talvez naquele momento inicial de compensação, não seja suficiente para manter uma PAM adequada, para manter uma estabilidade hemodinâmica. Então, a gente acaba, atualmente, entrando com a vasopressina um pouco precocemente, mas muito nesse contexto de estabilização inicial, e depois vai tentando fazer a retirada progressiva aí. Mas é aquele paciente que já está demonstrando uma deterioração, né? Que a gente, muitas vezes, já tem o diagnóstico, já sabe o que está acontecendo, que eu acho que é um pouco diferente do ambiente de emergência aí, que o Mário vai ter bem mais propriedade para falar, que eu já estou afastado desse ambiente há algum tempo. Imagina, aprendi muita emergência com você, Marcelo. Isso aí, Mário. Então, eu acho que
num desfecho muito duro, assim, a gente não vai fazer grandes mudanças da nossa terapêutica na sala de emergência. Até o estudo, a média de dose de noradrenalina, que era o gatilho para se iniciar a vasopressina, foi o que a gente já está discutindo, que foi 0,25 microgramas por minuto, que é quilo minuto. Muito provavelmente porque é um estudo observacional, né? Os médicos estavam seguindo as orientações do Surviving Sepsis Campaign no seu limite inferior ali de droga vasoativa, né? Que é algo que a gente tenta reproduzir também na sala de emergência. Mas eu gostei bastante de coisa que o Marcelo falou, que é essa questão que é muito importante na emergência, da gente agir por antecipação, né? A gente não pode ter uma postura reativa às intercorrências que vão surgindo no paciente, né? A gente tem que estar à frente da doença. E a gente consegue identificar em alguns pacientes na sala de emergência que estão num polo de maior gravidade do choque séptico e aquele bundle da primeira hora, aquela primeira hora de atendimento, tem pacientes que eles vão de nada de droga vasoativa para doses altas de vasopressores, né, de noradrenalina, em menos de uma hora. Então, eu acho que só reforça essa importância nesse subgrupo de pacientes, eu estar preparado para entrar com essa vasopressina precocemente, porque senão a doença vai correndo e a gente fica para trás, né? Para a gente estar preparado para entrar com vasopressina nessas doses mais precoces e estar preparado também para, num futuro, à luz de evidências mais fortes, a gente talvez começar mais precocemente ainda, né? A vasopressina tem essa limitação de, por ser um hormônio, talvez o uso isolado dela, né, a latência seria muito grande, e aí a gente talvez perca aquela hora de ouro do tratamento da sepse, do ponto de vista de atingir uma meta hemodinâmica na primeira hora. Então a nora ela vai precisar estar lá, mas a gente tem que estar preparado para iniciar a vasopressina precocemente. Maravilha. Eu tenho visto já um pouco desse comportamento no hospital, da gente tá criando essa cultura de ter uma liberalidade maior, de entrar com a vasopressina mais cedo e de entender que ela faz diferença. A gente vê isso na prática, né? De ser uma poupadora de noradrenalina, de fato a gente usar doses menores e isso é muito interessante. Eu acho que, do meu ponto de vista, esse estudo vem corroborar isso, e eu acho que, apesar dele ser uma análise retrospectiva e um estudo observacional, eu acho que à luz do que a gente tem hoje de evidência, dos outros estudos todos, eu acho que ele é um estudo que tem potencial para, de fato, ter um impacto direto, né, na nossa prática. Né? Promissor. Sim. Maravilha. É isso aí, pessoal. Esse foi mais um episódio do nosso Journal Club de Medicina Hospitalar. Agradecer mais uma vez ao Marcelo e agradecer a visita ilustre do nosso colega Mário. Espero que a gente tenha mais oportunidades aí para discutir. Quem gostou do episódio, se inscreva no nosso canal, aperta o sininho para vocês serem avisados dos próximos episódios. Nos vemos em breve.